Olá, vamos continuar então nossas aulas de séries temporais. Se você tiver interesse aí, gostar, se inscreva no nosso canal do YouTube. Nós vamos falar sobre o modelo Facebook Profit. Algumas referências aqui para vocês, né, os materiais básicos aqui do próprio Facebook Profit. O pacote Taylor e Latham, o pacote Profit, e tem o texto do Taylor e Latham também, o documento que você encontra aqui em cima. Duas referências aqui de post que nós fizemos que serão usados para as aplicações. Bom, o modelo Facebook Profit, ele é um procedimento para previsão, né, de série temporal. Ele é mais indicado para séries diárias, principalmente porque ele tem uma capacidade interessante de ajustar as tendências, sazonalidades, diferentes tipos de sazonalidades, efeitos de feriados, e combina tudo isso de um modo bastante sutil, interessante, como se fosse similar a um modelo aditivo generalizado. E tem sido argumentado como um modelo um pouco mais robusto, tá certo? Apesar de que sempre deve ser olhado isso com cuidado, ok? Mas a argumentação é de que esse modelo seria melhor um pouco do que outros modelos aí na literatura. Então a visão geral aí do Taylor e Latham, ali tem o link, né, para vocês conseguem ver aqui como obter o texto deles. A argumentação deles é que tipicamente você tem várias características, vários fatores atuando dentro de um modelo de série temporal. Aqui é o número de eventos criados no Facebook, você tem uma sazonalidade cíclica, uma parte cíclica semanal aqui, você tem quedas aqui de fim de ano, você tem outliers, outras variáveis aqui, outras características que podem ser identificadas, né? Mudanças, rampas, eu diria que ele acaba se aproximando um pouco do modelo do X13 Arima-Seeds, nessa identificação de outliers, fatores atípicos, o que lá no X13 eles vão chamar de variáveis regressoras. Então, dentro dos argumentos do Taylor e Latham, nós temos a ideia de que o Arima, o auto-Arima, o Arima automático, né, ele tem aí alguma ineficiência quando você tem mudanças aí bruscas no final, aí, no ponto de corte da série temporal. Né, ele não seria tão adequado para capturar sazonalidades aí em diferentes formatos. O ETS, o Naive e outros modelos, eles capturam bem a sazonalidade de curto prazo, mas ele perde um pouco a eficácia para sazonalidade de longos períodos. Isso aí tem um pouco de crítica, alguns acham que não, que ele captura super bem. De modo geral, os métodos que existem aí dentro no nosso tools básicos aí para time series, né? Eles reagem exageradamente quando você tem aí mudanças bruscas, por exemplo, de fim de ano, ou porque não capturam corretamente sazonalidade anual. Então, a argumentação de que o Facebook Profit seria um pouco superior a isso. Então, aqui no texto do Taylor e Latham, ele mostra ali alguns gráficos, né? Então, se você estivesse estimando um auto-Arima aqui com datasets variando do início até um ponto, do início até o outro ponto, do início até o outro ponto de corte, 3 pontos de corte, e como seriam os forecasts para o auto-Arima, para o ETS, para o Naive sazonal e para o TBATS, né? E como a gente pode ver pela nuvem de pontos, embora a imagem esteja pequena, você consegue ver que as linhas coloridas ali não conseguem traduzir perfeitamente os pontos, né? Em algum caso, você até tem
resultados um pouco melhores, né? Mas nem sempre o ajuste é tão interessante. É aí que surge essa modelagem do Facebook Profit. Então, você já encontra isso dentro do livro do Hindman e Athanasopoulos, a terceira edição. Temos aí um Fable Profit, que não é o objeto de estudo agora nesta videoaula, mas nos exercícios você verá que eu fiz com Profit, eu fiz com Fable Profit também. E então o argumento é de que o modelo Facebook Profit é útil para estimar séries diárias, como já falamos antes, principalmente aquelas que têm sazonalidades em formatos distintos, com efeitos de feriados e outros tipos aí de rampas de tendências e tal. Então ele tipicamente é um modelo não linear, aditivo generalizado, com 3 componentes básicos dessa forma aqui, GT mais ST mais HT, mais um termo residual aí bem comportado, ruído branco, e aí então ele vai usar algumas características aqui dentro dessas funções para finalmente gerar o forecast final. A tendência linear é selecionada como default, né? Ela pode ser uma função também de crescimento logística. Nós teremos aí um slide um pouco à frente. O componente sazonal ele é basicamente obtido por termos da série de Fourier, com periodicidade aí diferente, períodos para sazonalidade anual, para sazonalidade semanal, né? E os efeitos de feriado, nós teremos aí umas colunas onde indicarão aí os feriados, a atuação desses feriados de uma forma bastante parecida com o X3 Arima Seeds. Então, com uma geração de um calendário com as datas específicas para cada feriado, para vários países, ele tem essa possibilidade. E podemos colocar ainda efeitos de atuação desse feriado para frente ou para trás, ou diria melhor, antes do feriado acontecer, já tem algum efeito no fenômeno, ou depois do feriado ainda pode ter uma persistência. O modelo ele vai ser estimado aí por uma abordagem Bayesiana, com uma seleção automática dos pontos de mudança, e outras aí, essas outras características que nós falamos aí, certo? Por padrão, o programa ele vai usar aí o modelo linear, já falamos isso, mas você pode ter um ponto máximo, de repente, o que ele chama aí de capacidade de suporte. Podemos especificar essa capacidade de suporte de modo que ele tenha uma limitação ali, mas normalmente a gente trabalha com essa capacidade aí variada, né? Ele é bastante flexível, tá? Você pode colocar capacidades de suporte estáticas, o mesmo valor ao longo da série toda, ou mesmo mudanças de modo a acomodar aí um pequeno crescimento dessa capacidade de carga de suporte. Bom, podemos ter a possibilidade também de colocar como um crescimento logístico, para aqueles que não ficam muito confortáveis com a ideia de crescimento linear, né? Então você tem essa possibilidade também de incorporar outro formato. Do ponto de vista de pontos de mudança, que é uma característica interessante, né? Porque o Facebook Profit ele trabalha como se ele estivesse fazendo ajustes de várias curvas, né? Ele tem essa característica, então, de identificar pontos de mudança. Ele faz isso com base em 80% da série e depois ele deixa os outros 20% para atuar livremente. Você pode colocar esse ponto de mudança de modo forçado pelo usuário. De repente você acredita que tem alguma coisa que aconteceu que ele não conseguiu capturar automaticamente. Isso nós vamos mostrar um pouco à frente, onde nós faremos a implementação
e usaremos esta função add change points to plot para fazer um layer sobre o layer do forecast. Então, na hora que a gente faz o plot do forecast, a gente coloca para ele mostrar esses pontos de mudança. É um formato parecido, eu diria mesclado com o do X13 Arima Seeds, o pacote Seasonal, ou usando o Shiny Seasonal View, onde você consegue enxergar com mais características eventuais pontos importantes identificados pelo programa. Você pode também alterar a escala dessa tendência que foi falada, né? A tendência linear ou da logarítmica, de modo a deixar a tendência mais flexível. Também é outra alternativa interessante deste modelo. Bom, como nós falamos, né, os feriados eles podem ser colocados ali como eventuais pontos de mudança, né? Ele pode gerar então características de alterações no comportamento da variável de análise. A gente precisa nisso criar um dataset específico para esses feriados, uma coluna holiday e uma coluna DS, para que ele possa entender essas datas de ocorrência. Eu coloquei aqui o link do Facebook, do GitHub, né, onde ele vai falar sobre isso. E aqui tem uma implementação rápida do exemplo dele, onde ele coloca os playoffs nos Estados Unidos, né, os Super Bowls e os playoffs, como sendo aí um indicador que ele usou a coluna holiday, né, como se fosse feriado, né, mas na verdade não são exatamente feriados, mas são como os pontos de mudança importantes que tendem a ter aí algum efeito dependendo da variável de análise, dependendo do fenômeno que você está usando. Esses comandos aqui que aparecem lower window, upper window, servem para você dizer se ele está tendo um efeito para frente ou para trás, ou seja, antes da data ou depois da data daquele evento. Então você consegue ali colocar alguma análise bastante interessante que permite até mesmo interpretar alguns pontos de corte, aí, algumas mudanças temporais ocasionando aí, mudanças também no forecast. Após a estimação, né, você pode então identificar sobre o forecast o que aconteceu com aqueles valores, com aqueles holidays, né? Eu mostro aqui rapidamente que a gente pode ter os feriados já pré-definidos para o Brasil. Se você usar ali esse código add country holidays, com o nome aqui para o country name BR, que é o do Brasil, você vai conseguir verificar. Eu puxei aqui rapidamente só o do Brasil, eu fiz um filtro só para o Brasil e você consegue ver aqui, tem vários anos, isso aqui vai de 2005 até 2040, se eu não estou enganado. E você consegue ver então Ano Novo, Tiradentes, Dia do Trabalho, da Independência, aparição de Nossa Senhora, o dia 12 do 10, Todos os Santos, Dia da Proclamação da República, Natal. Então aqui você consegue ver os feriados que ele está computando automaticamente. Para as sazonalidades, ele tem a possibilidade então de identificar e trabalhar com vários tipos de sazonalidades, sazonalidade diária, semanal, anual. Então ele trabalha essencialmente com as séries de Fourier para identificar essas sazonalidades. Eu vou deixar aí para vocês a indicação aqui do paper, onde tem aí um detalhamento a mais sobre como ele modelou essas sazonalidades, né? Mas ele computa para o período todo da série e vai identificando então essas sazonalidades. Bom, então para implementar isso lá no RStudio, né? Você chama o pacote Prophet, ele tem o mesmo nome desta função. Essa função Prophet será a básica para estimar o modelo. Então você vai simplesmente ter um modelo M, um objeto de modelo Prophet, ele vai ser gerado por Prophet de um data frame DF.
A característica importante é que este data frame precisa ter uma coluna DS para data e outra coluna Y para o valor da série. Então você precisa organizar esses nomes das colunas para que ele entenda adequadamente, tá certo? Teremos uma outra função, makeFutureDataFrame, que vai pegar o objeto M, que foi gerado ali por este comando Prophet, por esta função, e você vai colocar então makeFutureDataFrame M e um número de períodos que você deseja fazer previsão à frente, tá certo? E ele então gera esse objeto de futuro, tá certo? Onde nós colocaremos as previsões, os forecasts. Então, nós usaremos a função predict para criar um objeto forecast. Então, esse predict do modelo M com aquele dataset futuro, né? Neste caso aí chama future, ele vai então gerar as nossas previsões. Então, vai gerar um objeto que é um data frame, onde temos aqui a data, nós temos aqui a previsão, o limite inferior, o limite superior. E a gente ainda podemos ter aí outros componentes neste data frame, caso deseje, tá certo? Então, com a função plot do modelo M e o forecast, o objeto de forecast que nós geramos ali anteriormente, você já vai conseguir tirar então já uma previsão. Então, neste caso aí, eu fiz com o exemplo para o Bitcoin, que você tem o link lá no começo e lá no final também desta videoaula, tá no Warpubs, e você então pode perceber aí um ajuste do período da minha série, né? Então aqui neste caso pegamos aqui o período todo, o modelo automaticamente usa 80% para identificar esses pontos de mudança e já fez aqui um forecast com 365 dias à frente, né? E aí nós temos as áreas dos intervalos de confiança, tá certo? Bom, então uma das características que nós falamos é essa capacidade dele interpretar, né, tendências, sazonalidades e ciclos. Então você veja que será relevante você gerar esses plots por meio desse comando aqui, a função Prophet Plot Components, o modelo M, o nosso forecast, e você vai conseguir então gerar esse plot com os componentes de tendência, sazonalidade, semanal e anual, né? E aí com isso você vê como que isso está atuando dentro da sua previsão. A função diePlotProphet, ela vai permitir que você tenha um plot um pouco mais iterativo. Ela usa o pacote digraphs no fundo dele. E aqui então, aqui está estático, porque eu pus uma imagem estática, mas se você for olhar lá no site do post, você verá que esse gráfico é dinâmico, né? E você consegue ver então o valor da observação em cada caso aí. Outra opção que eu acho interessante é você adicionar um layer em cima do plot, fazendo o add change points to plot, onde ele vai mostrar onde ele identificou pontos de mudança. Como eu falei, ele usa 80% da amostra para fazer essa identificação dos pontos de mudança e assim ajustar novas curvas para cada período desse aí após a mudança. Você também pode especificar, se você entender que tem pontos aqui específicos que não foram identificados, olha, eu quero colocar um aqui, você tem como alterar isso, tá certo? Mas eu vou deixar em aberto agora para não alongar demais esse vídeo. Então o Facebook ele permite adicionar aí regressores, sazonalidades, fazer a validação cruzada e identificar a performance dessa validação cruzada. Então esse plot aqui para nós é o plot desta performance, é o plot Cross Validation Metric. Nesse caso específico eu puxei o RMSE,
mas ele tem aqui vários indicadores de acurácia, né? MyMap, MPE, RMSE, vários outros. Então você pode olhar como foi esta mudança desses indicadores aí dentro daqueles 365 dias de previsão, né? Para você ter uma ideia de como que ficou isso aí dentro, tá certo? Bom, nós teremos aí duas aplicações, eu vou deixar as aplicações separadas em vídeos separados, de modo que possamos explorar aí depois cada um com o seu devido tempo. Fica de olho no nosso canal, logo essas aplicações vão estar lá para vocês. Se vocês gostaram, se inscreva no canal. E estamos aí dispostos a colocar mais códigos, mais vídeos em português aberto para vocês. Se vocês puderem ajudar a gente aí, Buy Me a Coffee. Acesse esse link e coloque a sua contribuição. Ok? Obrigado. Até.